Certinho. Tá bom. Clicando. Vai ficar gravada, então, nossa reunião. Então, boa noite a todos. Primeiramente, então, para os nossos convidados que nunca participaram, né, do encontro de especialistas, esse é o primeiro encontro de especialistas que vocês estão participando, eu vou dar uma explicada. Essa reunião, ela surgiu com o objetivo de estar trazendo pessoas, ora convidadas, né, de fora da empresa, ora de dentro da empresa mesmo, especialista em algum assunto. E a intenção realmente é que todos aprendam. Então, o foco da nossa reunião é realmente ser uma reunião não muito extensa. A gente tenta fazer ali entre 30 e 40 minutos de apresentação, mais 30 a 40 de discussão. Porém, quando o tema é muito precisa de mais detalhe, na verdade, a gente libera a apresentação ser um pouco mais longa, porque a apresentação vai dar a base para a discussão, né? Então, por isso que hoje dei liberdade para o Igor aí chegar a pelo menos 1 hora de apresentação. Então, após isso, ou se quiserem ir fazendo perguntas durante a apresentação, né, Igor? Vocês podem ficar à vontade, interromper, perguntar, não precisa ter vergonha, está todo mundo aqui aprendendo, a intenção é realmente que todos aprendam, e assim a gente vai promovendo aí um aprendizado. O foco é realmente aprendizado do pessoal interno da empresa, já que a AP, né, o grupo AP, tem diversos negócios. A gente gosta de fazer essa reunião para trazer realmente visões diferentes, de soluções diferentes que a AP hoje traz para os nossos clientes, nossos patrões, né? Então, sejam todos bem-vindos novamente. Não sei se o Paulinho ou o Paul querem complementar alguma coisa, mas caso contrário, eu já vou passar a palavra para o Igor, já são 7h15. Então, boa apresentação para todos aí, aproveitem. Então, é isso aí. Viu, Igor? Só agradecer a disponibilidade de todos aí, né? Tenho certeza que o Igor vai transmitir bastante novidades para a gente aí, principalmente a comercialização, um tema, né, que a gente precisa estar sempre buscando informação, né? E obrigado aí a todos pela participação aí. Isso aí. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Hoje eu vou falar, primeiramente, me apresentar. Não sei se a maioria das pessoas me conhece. Eu sou o Igor Soares, eu sou coordenador e gestor do Silos AP. A gente opera o Silo aqui desde do planejamento, execução, os projetos. A gente está lidando com o negócio Silos AP e a originação de soja e milho, né? A gente começou o projeto em 2013, nós locamos uma unidade em Cristais, inicialmente, e fomos construindo aqui, depois viemos para Formiga, e começamos a operar Formiga e Cristais, depois deixamos Cristais e estamos operando Formiga hoje. Então, hoje o meu tema, nós vamos falar um pouco de mercado interno, mercado nacional, das duas commodities, tanto soja quanto o milho, e vou falar também um pouquinho da ampliação aqui da nossa unidade, certo? Então, não vamos muito a delongas, vamos começar lá, porque tem bastante informação, eu quero tentar passar bastante coisa para vocês. Pessoal, eu vou só interromper um pouquinho. Vou pedir para todo mundo manter os microfones desligados. Aí, quando eu for fazer alguma observação, alguma pergunta, aí vocês fiquem à vontade para poder ligar o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Obrigada. Tá, deu certo. Compartilhou aí, né, Letícia? Sim, deu certinho. Então, tá bom. Muito bem. Então, bem-vindo a todos. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho do mercado. Inicialmente, vou falar da cultura soja. Hoje, a cultura soja a nível mundial, como que nós estamos hoje com a produção de soja no mundo? A
Primeiramente, gente, eu queria falar todo o material que eu vou apresentar, parte dele, a gente tem uma parceria com a Stonix, que é uma empresa de consultoria norte-americana que está aqui conosco, e a gente se baseia muito nas informações que eles prestam. Por ser uma empresa imparcial e não está vinculada a nenhuma trade, então a gente tem uma parceria boa com eles, então a gente usa bastante informação deles, certo? Então, para início, hoje a produção de soja no mundo, ela está praticamente em 3 países. Em primeiro lugar, Brasil, segundo, Estados Unidos, terceiro, Argentina. E depois, um pouquinho lá, vem a China, que produz também um pouco de soja. Como vocês podem ver aqui, esse gráfico aqui, o Brasil, no ano de 2017, 18, a safra 17, 18, a gente transforma-se no maior produtor de soja do mundo, passando os Estados Unidos e liderando aí a produção de soja no mundo, né, sendo o maior produtor de soja. Depois vem os Estados Unidos, com 112 milhões, isso aqui é a safra 2021, a Argentina e a China. Veja que a China tem uma produção estabilizada, isso aqui é desde 2000, são 20 anos aqui. Então, a China tem uma produção bem estável aí de soja, ela produz um pouco de soja. A Argentina também tem uma produção estável ao longo, ó, se pensar subir um pouco, ela tem algumas intempéries, provavelmente aqui a maioria são intempéries climáticas, falta de água, eles sofrem muito com isso, então gera quebra para eles lá. Os Estados Unidos têm um pouco também, como podem ver, e o Brasil é uma linha mais contínua de crescimento, né? Então, realmente tornando-se o maior produtor de soja do mundo. Aqui foi essa queda que os americanos tiveram aqui foi devido ao excesso de chuva que teve na safra 18/19, então eles tiveram problema com produção aqui e teve uma quebra, certo? Esse aqui é o seguinte, é o que eu acho muito legal esse slide, é o calendário de safra de soja no mundo, tá? Os maiores produtores de soja do mundo. Como que funciona isso? Cada época do ano, o plantio, o estado vegetativo, a produção e a colheita de cada país. Os Estados Unidos, ó, nós estamos aqui em maio, né? Meados de maio para junho. Como está a situação hoje da soja no mundo? A gente tem os Estados Unidos terminando o plantio, o norte da China praticamente terminado e o sul da China em estado vegetativo, né? Então, e aqui nós estamos parados, né? Estamos na safrinha e a Argentina terminando a colheita deles. Uma coisa que chama atenção nesse gráfico, nessa apresentação é o seguinte, que veja que o plantio americano, o chinês, o argentino, é sempre contínuo. Ó. Ele planta, ele produz, vegeta, faz né, depois colhe. E nota-se que no Brasil tem sobreposição, porque o país é um país continental, então a gente tem aqui, por exemplo, em setembro, início de setembro, nós temos o Mato Grosso iniciando os plantios, aí vem depois o Sudeste, nós estamos aqui, depois fecha lá no Sul com o Rio Grande do Sul. Quando o Rio Grande do Sul está terminando o plantio lá, parte do Mato Grosso já está começando a colher. Então, nós temos uma colheita bem mais longa, porque é um país continental, então a gente tem mais meses de trabalho, certo? A Argentina, ela planta também mais tarde, junto aí com o Rio Grande do Sul, com o sul do país, e também está colhendo agora no final de maio, certo? Isso aqui é o seguinte, eu tenho um familiar nos Estados Unidos, tenho amigos nos Estados Unidos que são produtores lá. Eu tenho um amigo que é o Jeremy Baker, que ele é de Anamosa, em Iowa. Eu não sei para vocês sabem, é o maior produtor de soja, de cereais do mundo, assim, um estado localizado nos Estados Unidos. Então, o que eu troquei uma ideia com o Jeremy para ver a situação em loco lá, do produtor, né? O que ele está vivenciando lá esse ano, essa safra que iniciaram agora há pouco tempo atrás. De início, essa foto aqui representa o quê? Ele mandou essa foto para mim, ela é dia 21 de fevereiro. Olha o snowmobile dele, como é que tá a neve. Então, veio uma neve tardia, o inverno atrasou, chegou mais tarde. Não é normal nevar dia 21 de fevereiro. Normalmente, começo de fevereiro. 21 já era para não tá nevando mais.
Então, assim, já iniciou o atraso, né, para iniciar lá o preparo do solo e tudo mais para plantar essa safra 21, né? Atrasando um pouco eles. Depois, o que que houve? Houve um ano seco, veio a neve, tem o derretimento, isso, né, tem que aguardar o derretimento, e após isso veio um período seco para eles. Então, foi um período bem seco, atrasou um pouco ao início do plantio. Mas, quando teve janela para plantar, o que que eles fizeram? Ó, o Jeremy, ele trabalha lá com 540 hectares de milho e 416 hectares de soja. Ele é um produtor de grande porte, podemos dizer, para os padrões americanos, né? O Jeremy plantou em 16 dias a área dele, quase 1.000 hectares. Foi o recorde da família Baker, ele me falou. Então, assim, o equipamento muito tecnológico, muito grande, eles plantaram muito rápido lá e deu tudo certo com o plantio. Depois do plantio, antes do plantio, ele mandou uma curiosidade, que não é só nós que temos problema, o padrão de peneira da semente dele não veio muito bom esse ano. Então, ele teve problema com peneira miúda. E aí, automaticamente, pode interferir um pouco no estande dele da soja. Ele me reportou isso, sabe? Aqui trabalho de noite, plantando, né, para poder acelerar o plantio, porque a janela ficou curta. Vocês sabem disso, que eles não podem atrasar esse plantio. Se eles atrasarem, eles vão colher na neve. Então, eles têm que ter uma janela muito menor que a nossa. Aquele plantando de noite, o sistema de plantadeira deles é um pouco diferente do nosso, não tem caixó, é líquido, né? E a semente. Agora, hoje, foto de hoje lá, ó. Foto de meio-dia. Me mandou, foi até minha prima que me mandou essa foto lá do campo da fazenda deles. O milho já. Ele tinha me falado que tinha chovido, plantou, acabou de falar, choveu, depois tinha dado mais uma chuva e está com previsão de chuva para lá. Tá vendo? O tempo está bem fechado hoje lá e tem uma previsão para o longo da semana. Vocês verem que o milho está em V2, né? Mais ou menos aqui em V2, bem uniforme, correndo muito bem o início de plantio deles, tá? Nada, assim, um início de plantio excelente, pelo menos dele lá em Iowa, na região dele, né? Aí, complementando o que o Jeremy me falou, nós temos aqui o progresso de plantio americano. Então, veja que no ano de 2020, nós estamos lá, eles estão, né, com plantio americano bem adiantado, eles estão acima da média. Esse dado veio ontem, tá? A USDA soltou ontem, então, com 61% da área plantada americana. Lá planta o milho primeiro, depois planta a soja. A ordem primeiro é o milho, depois a soja. Então, veja que está acima, né? Bem provável que aqui deve se igualar e fechando o plantio lá com o mês de junho. Aqui é a parte climática deles também, dia 11 de maio. Iowa, que é esse estado aqui, ele está mais ou menos aqui. Eles sofreram um pouco de seca, porque aqui está o Corn Belt, né, que é a região produtora, a maior região produtora dos Estados Unidos. Então, eles tiveram um problema de seca, na atual ainda estavam com problema, estão precisando de chuva nessa área aqui, ó, certo? Mas as demais regiões, ó, estão muito bem, tá vendo? Estão muito boas. Estão correndo bem aí esse início de plantio norte-americano. Aqui é o balanço geral da oferta e demanda da soja, que isso aqui é algo bem interessante de ver. Nota-se que a produção mundial de soja, o que ocorreu no 19 e 20? Tivemos um déficit, faltou soja. Nós tivemos um consumo de 357 milhões de toneladas com uma produção de 339. Então, faltou 18 milhões de toneladas no 19 e 20. E agora, essa safra, né, que é a nossa safra, que a gente acabou de colher, está comercializando, ainda vai ficar com um déficit de 6 milhões de toneladas. Aqui já é a projeção do USDA, já soltou, né, no último relatório, dando um acréscimo e tomando um fôlego aí, ó. Então, eles estão falando tudo correr normalmente, né, lá nos Estados Unidos, depois conosco aqui, nós vamos ter um acréscimo aí, uma sobra de 5 milhões de tonelada, né?
é muito baixo, né, gente? Se for pensar, realmente é baixo esse acréscimo. Você vê que outros anos sobrou. E aqui é o estoque final de passagem. Veja que vem no declínio, né? 2, 3 anos caindo, 115, 97, 87, a produção, o estoque de passagem na produção da soja. E aqui o USDA já mostrando para nós um fôlegozinho aí de 91 milhões de toneladas. Oferta e demanda da soja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como acho que a maioria sabe, não tem muito o que crescer mais lá. As áreas de plantio deles já estão estabilizadas. Eles não conseguem ampliar muito a área. Então, mantém aqui. O que muda é ou eles migram para a soja ou migram para o milho, né? Ficam mudando a área. Então, eles estão mais ou menos com 35 milhões de hectares plantados. A última safra fechou em 112 e está com uma expectativa de 119, 120 milhões de toneladas, que é a expectativa para a safra 2022, 21 e 22, que é essa safra que acabou de plantar, está sendo plantada. Na demanda, nota-se que os Estados Unidos, de um modo geral, o que eles produzem, metade vai para exportação, nessa última safra, né? E metade vai para o consumo interno. Então, eles têm uma balança aí, meio a meio aí, de consumo interno e de exportação. Estoque de passagens finais, muito baixo, muito baixo. Um país daquele tamanho está tendo um estoque de passagem previsto, passou, na verdade, né, nesse último de 3,3 milhões de toneladas. Então, um estoque bem baixo. Um dado interessante aqui, ó, essa queda aqui, ela foi motivada por dois fatores. Tanto o problema climático que teve lá, e aqui teve a guerra, iniciou a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, né? Então, eles mudaram, quando houve a guerra comercial entre a China, lá o Trump com os chineses, eles migraram para o milho e teve uma queda aqui na produção da soja, né? Mas também foi motivada também com excesso de chuva. Aqui já é a China, né? A China tem uma área também estabilizada, né? Eles estão com 9,6 milhões de hectares de plantio de soja, um fechamento de safra de 19,6 milhões e a estimativa para 21, 22 em 19 milhões, mantendo caindo um pouquinho. Aqui é a fome chinesa, né? Que todo mundo sabe disso e é excelente para nós, porque nós dependemos deles. Você vê que o crescimento e o consumo interno de soja só aumenta. Nos últimos anos, 102, 109, 114, e prevendo já 109 milhões de toneladas para consumo. E a importação. Então, esse produto 19 vai consumir 119, tem que importar mais ou menos 103. Então, 90% eles têm que importar da soja. Isso é bom para nós, né? Aqui é um dado da parte das matrizes, do problema suíno que teve na China. Não sei se vocês lembram, em 2019 veio a febre suína, que atingiu as matrizes, todo o plantel de suíno na China, reduzindo drasticamente, não drasticamente, praticamente drasticamente, porque saiu de 30 milhões de cabeça para 20 milhões de cabeça. Isso aqui foi a febre suína que matou. Então, eles tiveram uma redução muito grande das matrizes. O que aconteceu automaticamente? Se não tem matriz, não tem leitão, não produz carne, né? E aí, automaticamente, olha o que aconteceu com a importação de carne suína pela China. 2019, é o verdinho aqui, já começa, aqui é o histórico de 18, já começa a aumentar a importação. Vem o ano de 2020 e estoura a importação de carne. Nós fomos beneficiados também porque parte dessa carne suína veio do Brasil. A gente exportou muita carne para a China. E o 21 já nos mostra também um volume grande de importação de carne. Porque veja aqui, que aqui no acumulado nós já estamos já importaram mais carne suína do que no ano anterior.
E o mercado falava o seguinte, que eles iam gastar 5 anos, olha como é que os chineses são, hein? Que eles iriam gastar 5 anos para recuperar o número de matrizes. Olha o tempo que eles gastaram. Aqui terminou o 19, entrou o 20 aqui, que é o azul, em um ano, apenas em um ano, eles conseguiram voltar para o plantel antigo, de 30 milhões de cabeça. Então a chinesada não brinca em serviço. E o 21 já está acima, historicamente acima dos outros anos. Aqui é o ano de 21. Os nossos irmãos argentinos têm uma área também estável de plantio, na casa de 16 milhões e meio de hectare. Aqui é problema climático que eles sofreram um pouquinho, então está mantendo aí umas 50 milhões de toneladas na produção da soja na Argentina. Vejam aqui que a Argentina exportam muito pouca soja. Mas você fala, mas por que exporta pouco? Não sei se alguns de vocês não sabem, a Argentina taxa para os produtores na soja natura. Então, eles têm que trabalhar com a soja dentro do país para fazer farelo. Então, esses 49 milhões de toneladas aqui, ó, boa parte disso aqui, maioria, né? É tudo transformado em farelo e é exportada. Então, a Argentina é o maior exportador de farelo do mundo. Então, eles não exportam o grão natural, mas eles processam lá dentro e exportam o farelo. Os estoques deles de passagem relativamente um pouco baixo também. Pela produção não é tanto, né? Se pegar os Estados Unidos é muito mais baixo. Mas eles estão estáveis nos estoques de passagem. Aqui é a produção brasileira. Como que nós estamos? Ó, a 20 é a área, vamos falar da área primeiro. A área nossa, do brasileira, só cresce. Né? Então, saímos lá em 17,33 milhões. Esse ano está previsto já para a próxima safra 38,6 milhões de hectares que nós vamos plantar. Então, nós estamos falando de nada mais 5 milhões de hectares em 5, 4 anos. A Conab está estimando para a safra 21, essa que nós acabamos de colher, uma produção de 135 milhões de toneladas, e a Stonex está com 135,7, certo? A produção esse ano. Venhamos para a demanda brasileira. Olha como é diferente a demanda nossa. 85 milhões dessa safra que a gente acabou de colher, 85 milhões de toneladas vai embora para exportação e 48 para o consumo. Veja o quanto nós somos dependentes da exportação. Eu brinco o seguinte, se a China tiver uma gripe lá, a gente tem uma pneumonia aqui, porque nós somos muito dependentes deles na exportação da soja. Aqui no silo, 95% da soja de vocês chegaram aqui, 95% foi embora. E basicamente tudo para a China. Certo? Estoque de passagem. Inacreditavelmente, o ano passado nós zeramos o estoque de passagem de soja no Brasil. Teve que importar a soja. Por isso o estouro desses preços, né? Essa loucura de preço que virou a soja aí. Nós fechamos o ano aí com 0,3 milhões de toneladas, zerado o estoque. Então, assim, segurança alimentar, zero, né? Não tem segurança. Não se trabalha com segurança alimentar. E veja aqui, ó, no que da China, ela tá, é a próxima. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a oferta, então, terminou aqui fechando essa safra com 3,29, voltando para um patamar de 2018-19, e a USDA falando que ainda nós vamos ter uma queda para a próxima safra de 2022. Isso aqui é o line-up, que é um embarque da soja no porto brasileiro, nos portos brasileiros. Vejamos aqui, esse primeiro gráficozinho. O que é azul é o ano de 20, o cinza 19, e as barras são o ano de 2021. Nós iniciamos, a safra, ela atrasou esse ano. Então, os embarques atrasados, onde correu todo o problema, até nós tivemos um problema aqui de atraso, né, com embarque e gerou fila no porto, nós tivemos bastante problema. Nós iniciamos mais tarde, você vê que o 20 e o 19, eles estavam mais altos. Depois
nós demos um pulo em março. Batemos o recorde de embarque para o mês. Abril, mesma coisa, o recorde. E o LANAP desse maio já está indicando o recorde. O que é isso? Ó, embarcou, aqui está carregando lá no porto, em espera, atracado em espera, e ao largo ele está próximo da costa e ele está esperando para entrar nos portos para poder carregar. Então, esse aqui é junho, que também já está contratado. Então, nós estamos com uma exportação um volume muito grande. E veja aqui o que eu falei, ó, 71% dos destinos da soja brasileira vai para nossa amiga China, certo? Então, a gente depende realmente muito deles. Os demais são vários países que fecha aí a pizza. Então, aqui, ó, na exportação total, nós temos 85 milhões de toneladas de soja, já exportamos o 43 e ainda tem 9 milhões contratado, dando um total de 52 e ao longo do segundo semestre, fechando as 85 milhões de toneladas que está prevista. Aqui, eu pus esse quadro aqui para mostrar para vocês o seguinte. Quando nós estamos exportando soja, fornecendo soja para o mundo, que é aqui, que nós somos o amarelinho aqui, os Estados Unidos está produzindo. Quando os Estados Unidos está ofertando soja para o mundo, nós estamos em processo de produção. Então, é sempre assim, ó. Ao longo dos anos, né, os Estados Unidos e Brasil tá fornecendo soja para o mundo todo, né? Aqui é a comercialização. Como que está a comercialização de soja no Brasil? A safra, essa que nós acabamos de colher, a 21, está com 72% comercializado. Isso aqui é bom para quem tem soja aí guardada aí, ainda tem um volume razoável ainda para se comercializar. A 21 e a 22, que são as travas que estão travando para a próxima safra, está 14% já negociada. Esse gráfico aqui é interessante se ver, ó. O que ele mostra? Isso aqui, gente, é a comercialização em si. Então, quando ela iniciou, ó, vejamos aqui, o ano passado, a partir de fevereiro, eu começamos a travar aqui em fevereiro, já começou. Então, o mercado iniciou em fevereiro, deu um upgrade aqui no março. Por que que deu? Por causa da pandemia, o dólar estourou, teve os 80, o famoso R$ 80 lá, né? Que todo mundo entrou travando. Chama atenção isso aqui chama atenção aqui também, ó, que essa linha que é a safra anterior, quando entrou a pandemia, no março, ela estoura também de venda, que é a safra que estava colhida. Nesse momento aqui, a safra queria colher. E aí, hoje, o azulzinho aqui, nós estamos com 72% comercializado. Aqui a gente fecha o 100% comercializado. Veja que antecipou. Outro dado importante, olha o 22, que é a trava que nós estamos travando para o ano que vem. Ela começou em setembro do ano passado. Então, ela começou bem antes, né? Mas com mais cautela. Olha aqui, a trava, o pessoal travando, mas com mais cautela, 14% só travado. Se a gente comparar o ano passado com esse ano, ó, estava beirando os 40% contra 14% travado agora. Aqui eu tirei o gráfico do dólar. Isso aqui é o histórico do dólar desde o plano real. Desde que virou a moeda. O que me chamou a atenção nesse gráfico aqui que eu queria trazer para vocês? Nós estamos aqui, tá? Hoje. Olha isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é a famosa marolinha. A marolinha do Lula Molusco lá. Que a crise financeira americana, né, que foi da imobiliária. O que aconteceu? Entrou a crise, olha o que aconteceu com o dólar, subiu. Ele subiu 50%, ele estava lá em 1,80 mais ou menos, ele foi lá a 2 e tanto. Ele subiu mais ou menos 50%. Depois que ficou um tempo a crise, estabilizou, o dólar voltou, certo? Lembrando que ele vinha de uma queda. Tá vendo? O dólar vinha de uma queda ao longo dos anos, caindo, caindo, caindo. Aqui hoje nós estamos numa ascensão de alta. Mas a pandemia se iniciou aqui, ó, em março. Olha o que aconteceu quando a pandemia entrou. Estourou o dólar, a gente manteve, botar uma linha imaginária aqui.
o dólar se manteve em 5, chegando próximo de 6,550. Não sei que nós vamos ter esse movimento pós-pandemia. Aqui na última grande crise nós tivemos esse movimento. Lembrando que há uma ascensão de alta. Pode ser que ele recue aqui, tá? Queria deixar isso para vocês verem o que pode acontecer aí, talvez com o dólar. Aqui é o histórico da soja em Chicago. É um histórico contínuo, lá em Chicago, que mostra o seguinte: esse gráfico é extremamente interessante, gente. Porque eu estou olhando só gráfico, tá? Estou mostrando gráfico para vocês. Esquece clima, esquece tudo. Vamos olhar gráfico. Olha aqui, em 20 anos, olha quantas vezes que a soja bateu acima de 16 dólares o bushel. 2 vezes. No primeiro ano, aqui, foi semana passada, que bateu 16 dólares o bushel. Na primeira alta, em 20 anos, aconteceu mesmo caso do dólar. Vejamos, na crise financeira americana, lá imobiliária, o dólar, a soja explodiu. Um dos motivos que estourou aqui é porque os fundos, eles entraram atuando muito mais nas commodities agrícolas. Então, eles saíram de algumas ações específicas e entraram com muito peso nas commodities agrícolas lá em Chicago. Então, passou a crise, olha o que aconteceu, uma queda vertiginosa. Como que estava o estoque aqui, Igor? O estoque estava médio, estoque de passagem a nível de mundo. Neste caso aqui, o que houve aqui? Aqui foi estoque. Essa alta, essa quebra aqui foi estoque. Os estoques estavam muito baixos, depois eles foram estabilizando e foram caindo. Aqui hoje, o que nós temos? Uma pandemia que gerou esse mesmo reflexo aqui, né? Estourando o 16, lembrando que aqui nós temos um estoque baixo também, certo? Se a gente tivesse com estoque intermediário, nós poderíamos dizer que isso aqui é muito especulativo, isso aqui, ó. Porque se você tem estoque, é mais especulativo. O mercado mais especulativo provavelmente poderia voltar. Então, eu deixei isso aí para vocês pensarem bem. Aqueles que não travaram o custo ainda, pelo menos o custo, começou a participar do custo, eu acho importante. Olha um outro dado extremamente importante. Olha a relação, isso aqui nós atualizamos hoje, tá? Olha a relação de troca de MAP e KCL. Ó, vejamos 2019, né, que vocês venderam a safra 20 com 75, 78 reais um saco de soja, certo? Olha aqui como que está a paridade de troca do MAP, a mesma do 19. Está um pouco acima da média, mas a mesma, certo? Então, sim, o adubo está caro? Tá, subiu bastante. Mas e o poder de compra de vocês, do produtor? Como que tá? Tá bem, tá muito bem. Então, agora olha o KCL. Não sei se vocês chegaram a ver isso. O KCL, ele está abaixo da média, ele está muito abaixo da 19, que foi caro, e ele está abaixo da último ano. Então, assim, talvez, pessoal, estou falando tanto para os consultores que estiverem nos assistindo, para passar essa informação para o produtor. Porque você comprar um insumo lá e deixar voando aí, e não fixar pelo menos o custo, eu não estou falando para travar, vender antecipadamente, não. Mas olhar com carinho essa fixação desses custos desses produtos. Trava, entendeu? Põe em casa e se for especular, especula outras coisas. Mas fecha esse custo. Tá muito bom as qualidades, tá vendo? Outro item. Olha aqui. Defensivo. Olha as paridades de defensivo como está. É a menor dos últimos anos. Olha, eu pus Zap, Elatos e Engiopleno, que são os produtos mais usados na soja. Então, olha aqui, o 19, 2,44 contra 1,32 sacas para o pacote, tá? Isso aqui eu até peguei com o Paulinho passou a recomendação, nós fizemos em cima da recomendação do Paulinho, o que se gasta lá, acho que 2 de Zap, 2 de Elatos e 2 de Engio. Não tenho certeza se é isso, porque não é muito minha área. Então, uma paridade de troca excelente, tá? Então, deixa o recado para os senhores aí.
Agora, eu vou falar um pouquinho da conversão do bushel para a saca, porque muita gente não sabe como que funciona essa conversão, como que é isso. Muito bem. Para quem não conhece o bushel, prazer, bushel, isso aqui é o bushel americano. É um balaio, vamos dizer assim, de ripa, de madeira. É igual ao nosso balaio. Só que o nosso balaio é de bambu, né? É um antigo balaio nosso. Era a medida deles antigamente, que é trabalhada lá na Bolsa de Chicago. Então, um bushel de milho, você tem um peso de 25,24 quilos. Para transformar, você vai multiplicar por 2,37 e você vai chegar na saca de milho, certo? No caso da soja, no bucho da soja, a densidade da soja é maior, então ela tem mais peso. Então a soja é 27,21 quilos um bushel de soja. Para transformar a soja é mais fácil. É 2,2, pessoal. Então, você quer transformar um bushel de soja para uma saca de soja, multiplica por 2,2, você chega no volume da saca. Certo? Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho da precificação. Tem muita gente que fica curioso aí para saber como é que. Sim, você fala lá da Bolsa de subiu em Chicago e. Por que isso reflete aqui? Reflete por quê? A Bolsa de Chicago, que está nos Estados Unidos, no estado de Illinois, é a maior bolsa de commodity agrícola. Soja, tá, gente? Café está em Nova York. Soja e milho. Tudo começa lá. Então, por que isso? Eu vou falar rapidinho. Lá, para se ter uma ideia, a movimentação de contrato de soja na Bolsa de Chicago é 25%, de 100%, 25% que se movimenta em Chicago, de contrato de soja, que representa o físico da produção total dos Estados Unidos. 75% de todo o movimento de Chicago, da Bolsa de Chicago, é especulativo, certo? Então, assim, você pega a produção americana, é 25, o resto é especulativo. Então, a liquidez é muito grande. Então, o mundo inteiro se baseia lá. Aí, o que que acontece? Eu peguei uma simulação de quinta-feira. Eu vou fazer uma simulação do preço de quinta, que é o que eu tirei as fontes lá. Então, na quinta-feira, o bushel da soja em Chicago, que é a CBOT, né, que é a Chicago Board of Trade, estava 15,80. O que que vocês vão fazer? Vai multiplicar pelo câmbio do dia, que naquele dia estava 5,43. Depois disso, vocês vão multiplicar, no caso, pegou o bushel de dólar, multiplicou o bushel em dólar, multiplicou pelo câmbio, chegamos no valor real do bushel. Então, R$ 84 o bushel, multiplica, faz a conversão para transformar em saca, que é a nossa moeda, é a saca. A gente chegou num preço de 185,61, certo? Que é o valor da saca lá em Chicago. Ainda tem outros itens. Quais outros itens? Porto. Existe um prêmio. Então, para precificar uma soja, você tem o preço em Chicago, o dólar e tem o prêmio. O prêmio é mais ou menos a demanda física do produto. Vou dar um exemplo rapidinho. Os chineses não estão comprando soja. Então, não, eu não vamos comprar soja essa semana. O que que os traders fazem? Derruba o prêmio, porque a demanda está baixa e faz o quê? Tira o valor de Chicago. Veja só, o prêmio de quinta-feira estava menos 55 centos de bushel, negativo. Vezes 2,20, que é a conversão, está 1,21 a saca, vezes o câmbio, nós chegamos num valor de 6,57 negativos para a soja no Porto Santos. Então, nós vamos subtrair o valor aqui lá de Chicago menos o valor do prêmio. Então, chegamos a 179. Lembrando, gente, que o prêmio, ele é muito... o dado, existe um dado geral dele, mas cada trade, cada exportadora gera um prêmio. Se a trade está com o navio parado no porto e está precisando carregar e precisa comprar soja, ela vai subir prêmio para tomar lote. Se os navios dela tá carregado, ela tá bem embarcada, tudo certinho, ela derruba o prêmio, porque ela não está precisando comprar. Então, isso é uma média do prêmio que tem. Ninguém sabe ao certo qual o prêmio exato de cada empresa, tá? Isso aqui é uma média que nós temos, uma informação que nós temos do mercado. Então, na quinta, estava 55 pontos negativos. Então, quando eu falo em prêmio, se calcula assim.
Depois, o que nós temos? Frete rodoviário. Nós vamos pegar a soja, tem que levar para o porto. Então, os fretes estouraram esse ano, pagando em torno de R$ 10 a saca. Aí saiu 179, tira o frete para Santos, voltou para 168,84. Chega aqui no Silos AP, um preço bruto final de 168,84. Tá? O que falta aqui ainda para chegar no bolso do produtor? Falta impostos, Fundo Rural e Senar e mais despesa do silo. Aí sai o valor líquido do produtor, certo? Isso aqui, gente, é a precificação da exportação da soja. Existe mercado interno, que não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Mas o grosso, 90, 95%, ocorre dessa maneira aqui, tá bom? Espero que eu tenha aberto aí esclarecido como é que funciona esse processo da bolsa lá em Chicago chegar aqui no preço para vocês, ok? Beleza. Então agora eu vou falar um pouco do milho, vamos mudar um pouquinho aí. A cultura do milho, vamos ver como é que está a situação da cultura do milho. Cultura do milho é o seguinte, o maior, olha só, engraçado, hein? 2 países aí, 12 não, minto, isso aqui é os outros, ó. Temos aqui os Estados Unidos, primeiro lugar, 381 milhões de toneladas produzida nessa última safra. Depois vem a China, não sei se vocês sabem disso, a China produz muito milho. Ela é o segundo maior produtor de milho do mundo, a China. Depois viemos nós, depois a Argentina. Lembrando que esses 118 milhões, como eu vou mostrar para frente, boa parte da produção disso veio da safrinha. Então, isso é o gráfico aí. Veja que os Estados Unidos têm essas mudanças, isso aqui pode ser tanto clima, tanto mudança, vai para a soja, como a área estabilizada, há uma migração, talvez planta mais milho um ano, planta menos soja, então pode oscilar um pouco aí na produção. Mas você veja que tem todo mundo crescendo aí, né? Aqui é a situação do milho. Como eu falei lá atrás, o milho se planta primeiro, lá nos Estados Unidos. Então vejamos que, ó, estamos com 80% já plantado do milho em todos os Estados Unidos. Podemos dizer que o plantio do milho, ele está no histórico, está dentro do histórico, tá vendo? Tiveram um problema lá em 2019, atrasou bem, e depois os outros anos, normal, certo? Aqui é mesmo os dados da soja, as áreas estão indo bem, e tem uma seca que tudo indica que com essa previsão de chuva que tem para essa semana, essa próxima semana agora, eles vão resolver esse problema dessa seca pontual ali, certo? Aqui é um dado interessante, não sei se vocês já viram isso, é a oferta, o balanço geral da oferta e demanda de milho no mundo. Olha que coisa incrível. 4 anos com déficit. O que é isso? A produção, vamos falar, o consumo maior que a produção. Faltando milho, 4 anos. O que aconteceu automaticamente com o estoque mundial de passagem? Queda progressiva. Olha, tá vendo? Caindo, 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 caindo. Então, isso é bom para nós, né, também, né? Porque nós temos área para plantar, então a demanda extremamente aquecida, mas não está suprindo, sabe? A produção não está suprindo. Nesses últimos anos não supriu. Tudo indica, no último relatório do USDA, que nós teremos aí um acréscimo e um fôlego aí, né, para a próxima fechamento de safra no mundo todo, né? Aí a gente indo para 292 milhões de toneladas de estoque de passagem no mundo. Aqui os Estados Unidos, é o maior produtor de milho do mundo. A área, olha a área, totalmente estabilizada, casa de 33 milhões de toneladas, 33 milhões de hectares plantados. Produção também relativamente estável, né? E o USA indicando aí uma produção de 380 milhões de tonelada. Aqui mostra o poder americano no consumo, principalmente para etanol lá, né? Olha, boa parte, 70% fica o milho produzido nos Estados Unidos fica lá para o consumo deles. E eles exportam
na casa de 62 milhões que está previsto aí para a próxima safra. Os estoques de passagem deles é melhor que da soja. Vocês lembram da soja lá, 3 milhões de toneladas? Então, eles têm um estoque melhor, mas, historicamente falando, baixo. Deve ser um dos mais baixos. E aqui, um acréscimo, uma estimativa aí do USDA para um acréscimo nessa próxima safra. Balanço da China. Olha os amigos chineses, o que eles estão arrumando. A China, até no ano 16 e 17, supria a sua produção, supria a sua demanda. Certo? Aqui, ó. Supria. A partir de 17 e 18, olha o que está acontecendo. Eles não estão conseguindo suprir mais a demanda. O consumo está aumentando. Né? Assim, o chinês, de um modo geral, a renda per capita está aumentando. Eles estão alimentando melhor, comendo mais proteína animal. E automaticamente vai precisar de mais milho e soja para atender essa demanda. Então, eles estão com déficit, ó, ano após ano. Tá vendo? E o que vai acontecer? Se está faltando, o que tem que fazer? Tem que importar. Não tem outro caminho. Então, aqui, eles deram um salto grande aqui na importação de milho. Aqui, na verdade, teve parte da guerra comercial. Isso aqui era para estar mais alto. Ó. Eles entraram no estoque deles. Eles entraram no estoque deles, porque isso que era, como teve a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, eles tiveram problema e vejo que depois deu um salto, né, na importação. Aqui, gente, isso aqui é um dado muito importante, que chama atenção também. Questão de segurança alimentar. Veja o estoque de passagem dos chineses. 198 milhões de toneladas é o estoque de passagem deles. Imagina o que eles têm de silo lá para estocar esse milho. Então, assim, eles não brincam com segurança alimentar. Não tem nada a ver, nós com os Estados Unidos, você viu, nós zeramos o estoque de soja esse ano. Os caras Então, assim, eles são muito preocupados realmente com a segurança alimentar, então o estoque deles são muito alto. Certo? Mas mesmo assim, ó, veio com uma queda. Então, tiveram que importar. Aqui já é a Argentina, mantendo também estável, assim, dos últimos anos a área plantada, né? Aqui é problema hídrico, falta de chuva, teve uma queda, depois recuperaram, ó, 2 anos seguidos com o mesmo volume. Esse ano vai ter uma quebrinha e uma expectativa depois de voltar para os 51 milhões de toneladas. A Argentina ela já muda na questão da soja, ó. Ela já exporta mais milho do que consome. Então, ela exporta mais milho, da produção total dela, ela exporta muito mais do que consome. Mas também, olha os estoques de passagem argentino. Baixíssimo, né? Muito baixo, muito baixo. E aí o USDA está estipulando aí para a próxima safra na casa de 2,6 milhões de toneladas. Agora vamos para o Brasil. Todo mundo está curioso aí, né? Essa safrinha, estiagem, recorde histórica na região nossa, né? Ninguém nunca viu. Eu, pelo menos, tenho 20 anos no mercado, já nunca vi uma falta d'água tão grande igual esse ano. O que aconteceu? Ó, aqui deixa eu mostrar para vocês, gente, talvez seja uma curiosidade. Existe uma terceira safra no Brasil hoje, que é a safra na Bahia, que eles plantam mais tarde lá, então eles estão criando uma nova safra aí, que ela está fora da safrinha e da safra verão. Mas é irrisório o nome dela ainda, tá? Então aqui nós temos a milhões de toneladas da produção do verão. O verão vem caindo, né? A produção do milho verão vem caindo nos últimos anos e a safrinha vai aumentando cada ano. Aqui era a primeira estimativa, tá, gente? Eram estimados que nós iríamos colher 106 milhões de toneladas, com 79 milhões de toneladas para safrinha. Eles já reduziram, ó, praticamente 7 milhões de toneladas de quebra, tá? Então, caindo uma produção total de 100 milhões. Só que você fala assim, pô, mas caiu 7 milhões, olha aqui, nós vamos produzir o mesmo tanto de 18, 19, certo? Porque algumas áreas, como Mato Grosso, Goiás, tem algumas áreas que vai ter quebra, mas não é uma quebra tão intensa igualzinho vai ser aqui. Então, não é assim no Brasil todo, não. O que nós estamos passando aqui não é em todo o território brasileiro, não. Aí, aqui é um dado interessante, que é o seguinte, ó, aqui é o consumo e a exportação.
Não sei, para quem é produtor de milho, a maioria é produtor, todo mundo sabe disso. Aqui, ó, aqui 17, 18, 16, vocês lembram que o milho estourou? Teve um 60, 70 reais, não lembro direito o valor. O que que aconteceu naquele ano? Isso aqui é um dado que eu quero trazer e deixar em foco para vocês. Ó, nós tínhamos que exportar 30 milhões de toneladas no ano anterior. Depois caiu 7 milhões de toneladas. Por quê? Há uma inversão que eu vou mostrar para vocês. Por que há essa inversão de que se deixa de exportar e fica o produto dentro do mercado interno, tá, gente? Então é assim, vai faltar milho. Eu tô escutando muito isso. Vai faltar milho, não é bem assim não, tá? Vai ter uma mudança, uma inversão de posição dos traders. Eles não vai entregar, vai mudar a posição, não vai cancelar os contratos, porque eles têm um washout, eles conseguem fazer isso e deixar o produto dentro do Brasil. Estoque de passagem nossa vem em queda também, como vocês podem ver, né? Aqui são dois cenários que a gente colocou. Deixa eu tentar explicar para vocês. Aqui, primeiro, é o consumo mês a mês que a gente consome no Brasil de milho, com uma produção de 72 toneladas para safrinha. E exportar 29. Eu acredito que não exporta 29 milhões de toneladas, mas nunca. Isso aqui vai cair com uns 23. Mas nesse cenário aqui, nós iniciamos lá o março com 20, que a verão entrou, depois o resto da verão consumiu, entrou safrinha, mais consumo, entrou o volume grosso da safrinha, mais consumo, e vai. Chega aqui no final, nós vamos estar com estoque de passagem de 9,6 milhões de toneladas. Isso aqui para um cenário de 72 milhões de toneladas para a safrinha, tá? No segundo cenário, nós temos uma safrinha com 68 milhões de toneladas. Lembrando que está estável a exportação, tá? Se a exportação voltar para o mercado interno, esses números vão mudar. Nesse cenário mais pessimista, a gente vem, esse aqui é como se fosse uma conta corrente, um fluxo, tá? Do que entrou, do que saiu. Então, a gente entra com a verão aqui, tal, no final das contas, olha aqui, vai ficar com estoque muito baixo, tá? É muito baixo, 4,9. Se isso realmente acontecer, a tendência do milho é preços bem altos, apesar que tem um número aqui que eu vou mostrar para vocês à frente. Então, esse é o segundo cenário aí para um estoque de passagem no final de ano. Como que está a situação da safrinha no Brasil? A comercialização da safrinha. Nós temos 97% comercializado já, que está aqui, a safrinha do ano passado, certo? Ainda tem alguém que tem um milho ainda, safrinha do ano passado, que não vendeu, batendo 100 conto, não dá para entender. Depois nós temos a safrinha desse ano, 55% comercializada, né? E aqui aquele mesmo quadro lá da soja para mostrar para vocês quando iniciou essa comercialização. Veja que o ano passado iniciou lá em abril e esse ano, né? A 22, minto, essa aqui é a do ano que vem. A desse ano nós vamos colher agora, começou no ano passado, lá em março e abril. E agora, esse ano, que é a 22 do ano que vem, já tem 8,5% dela comercializada. Isso aqui é o seguinte, Mato Grosso, Paraná, esse pessoal, esse negócio de trava, de antecipação de negócio, já faz há mais tempo. Para nós estamos iniciando esse processo ainda, aprendendo um pouco ele. Então, 8,5% da safrinha 22 já está comercializada, e a safrinha 2021, que é essa que nós vamos entregar agora, está com 55%. Comparando uma com a outra, nós estamos com 8,5% e 20%. Então, bem menos comercializado, tá? A 22. Então, o pessoal tirou o pé para outra safrinha. Aqui é o dado para mostrar para vocês por que vira. Eu comentei que os traders podem virar de posição. Em vez de exportar, eles colocam o milho para dentro do mercado interno. Aqui é o spread da Bolsa de Chicago com a Bolsa brasileira, a B3. Ó, vocês estão vendo essa diferença de preço aqui, ó? Aqui, ó, batendo aqui, ó, 106, e lá com conversão, já fazendo a conversão 80 e poucos. Se tiver essa diferença aqui, ó, quanto maior, 99% que eles vão inverter a posição, vão deixar o produto dentro do país. Quando aqui está próximo, olha isso aqui, o que acontece? Exportação, porque é mais vantajoso exportar. Então, hoje, o que o gráfico mostra para nós? Que na situação que nós estamos hoje, o mercado é para reverter posição de exportação.
por mais que vai quebrar, vai ter uma reversão grande. Tudo indica que isso vai acontecer, certo? Agora vamos para o milho, que é o mesmo gráfico que eu tinha montado lá da soja, o milho que lá na Cebot, que aconteceu também o mesmo movimento da marolinha lá, ó, em 2007, 2008, quando veio a crise financeira, olha o que aconteceu com as commodities de milho. De novo um pico. Tudo indica, gente, que isso aqui é totalmente especulativo e que os fundos entraram comprando em peso aqui, certo? Depois, não era problema de estoque isso aqui. O que aconteceu? Ó, uma queda drástica, né? Voltou abaixo do que estava, né? E começou a subir. Essas altas aqui já é falta de estoque, tá? E vejamos aqui de novo, com a pandemia, a crise sanitária da Covid, o mesmo movimento aqui da crise financeira de 2008, 2007, 2009 lá. Então teve um pico e semana passada já teve um recuo forte lá em Chicago. Não é à toa que está interferindo no mercado interno brasileiro. Vocês viram que o milho deu uma esfriada? O milho começou a querer cair. Por quê? Porque o mercado externo, Chicago começou a cair, a B3 começou a cair e já começou a pressionar um pouco o preço do milho aqui no mercado brasileiro, tá? Então, aqui é especulativo, mas você vê, depois de uma crise, olha o que aconteceu. Mostrei isso para vocês na soja, no dólar, no milho, e ontem eu tive uma palestra de café. A mesma coisa, tá? No café lá é R$ 800 que eles usaram a régua. Quantas vezes o café foi acima de 800? Usando a inflação, fazendo tudo, tá? E aqui, então, nós podemos acima de $7, né? O bushel do milho, ó, igualzinho, mesmo reflexo da soja, tá? Então, assim, gente, o produto internacional tá muito caro. Tanto a soja quanto o milho. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Agora, vamos lá. Nós fizemos um levantamento. Os caras falam assim, o pessoal fala, não, milho vai a R$ 120 o saco, vai 150, não sei o que tem. Hoje, para a gente exportar, que vocês viram que a Argentina exporta muito mais do que consome, parte da exportação é o Brasil. Olha quanto chega o milho aqui hoje em Formiga. R$ 103 a saca. Então, assim, eu posso dizer para vocês que o teto pode ter uma oscilaçãozinha para cima, mas o teto hoje está em R$ 103. Então, eu estou falando isso para quem? Principalmente quem tem milho, né? Pode segurar mais um pouco aí, mas tome cuidado, tá? É um momento ficar segurando milho a R$ 95 o saco aí, é um pouco arriscado. Lembrando que, olha aqui, a importação tá nesses níveis aqui. Aqui importar pela Argentina, que é mais barato, e aqui pelo Golfo, nos Estados Unidos, sai mais caro. Certo? Então, na parte de mercado de commodities, é isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar um pouquinho rápido da ampliação da unidade do Silos AP. Hoje, a capacidade nossa aqui do silo é de 360 mil sacas que nós temos capacidade estática de armazenamento. Nós vamos fazer a primeira ampliação. A unidade foi feita, planejada, para a gente ter uma bateria de 6 silos, né? Hoje a unidade, nós temos 3 silos, 110, 3 pulmões, 2 expedições, 2 secadores. Então, nós estamos com a capacidade hoje atual de 360 mil. Nós vamos fazer 2 silos. Nós vamos fazer um silo maior, que é um de 110 mil sacas, que é o grande para armazenamento, e vamos fazer um pulmão grande, de 20 mil sacas. Então, a nossa capacidade para a próxima safra vai para 490 mil sacas para a safra do ano que vem. Algum de vocês pode me perguntar, Igor, eu vou plantar milho. Vocês não receberam milho. Vai depender muito de como vai estar os plantios. Se o plantio da soja for volumoso, como foi a última safra, nós vamos trabalhar com a mesma regra desse ano. Nós não vamos receber milho no pico de safra de soja. É inviável para nós. Mas se não, a gente sentir que o mercado ficou 40 para milho, 60 para soja, com essa nova estrutura aqui, a gente consegue abrir uma linha para atender o milho. Isso vai depender do mercado, tá? Então é isso, nós vamos dar um upgrade bom de 130 mil sacas para atender melhor os nossos clientes, tentar reduzir este problema aqui, que foi incrível esse ano. Nós tivemos um movimento recorde aqui no silo.
Nós chegamos a receber 50 mil sacas de soja num dia. Eu acredito que deve ter sido o maior recebimento de soja de todos os silos da região. A minha turma, a equipe nossa trabalhou muito bem para atender da melhor forma possível. Era um volume muito grande de caminhão, olha aqui como se pode ver. Isso aqui é tudo para descarregar, né? Fora que está carregando, então nós temos que descarregar e carregar simultaneamente. Então, e as áreas só aumentam, né? Olha aqui, ó, do lado aqui, ó. Soja, que é do cliente nosso, o Márcio, que é soja, então sim, tá tudo transformando em soja, aumentando muito, né? Então nós vamos, o silo novo é aqui, ó, o grande, vai ser feito aqui, e o pulmão grande é aqui, ó. E futuramente nós podemos também fazer, nós vamos fazer, se Deus quiser, fechar as baterias aqui com mais 2 silos. Letícia, é isso aí, 55 minutos. Espero que o pessoal tenha gostado. E quem tiver alguma dúvida, estou à disposição aí para estar respondendo. Vou passar aí para vocês. Igor, obrigada. Obrigada novamente pela aula, né? Foi muito bom. E vou deixar o pessoal perguntar, tá? Podem ficar à vontade. Um de cada vez, pessoal. Às vezes fica com um pouquinho de vergonha, né? Mas quem quiser parabenizar a apresentação também, conversar um pouquinho com o Igor, fica à vontade. Eu primeiro parabenizar o Igor aí, né? Eu acho que ele deu bastante, João Bosco, quem tá falando, deu bastante coisa pra gente pensar aí. Eu acho que o pessoal não tá falando porque tá pensando. Então, assim, muito boa apresentação, bastante esclarecedora. Eu tinha, na verdade, várias dúvidas com relação a vários aspectos e foram sanados aí. Acho que tem bastante coisa para pensar aí. Parabéns para o Igor pela excelente apresentação, pelos dados. Parabéns pela iniciativa de compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Eu acho importante a gente ter o entendimento da origem, de onde vem, o que acontece, como que está o histórico das coisas, né? Para onde que as coisas tendem a ir, né? Então, assim, só tenho a agradecer e parabenizar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mosquinho. Valeu. Obrigada pela disponibilidade, João Bosco, por estar participando com a gente aqui. Oi, Igor. Oi. Boa noite e parabéns pela apresentação. E cada vez que eu vejo esse tipo de apresentação é interessante, né? Muito esclarecedor, muito tudo, mas é igual, sei lá, eu assisto muita apresentação lá do pessoal através da Singenta lá do Mendonça de Barros, né? Você sai da apresentação, você fala, não, eu tenho que fazer isso e aquilo. Aí você volta na outra apresentação dele, uma semana depois, ele já mudou tudo. Já muda. Mas, assim, de toda forma, o que a gente pôde notar aí é que nós estamos com os preços, né, de commodity muito bons, né, na verdade, né, e altos. E coincidindo com o dólar alto também, né? Então, como a gente faz negócio aqui em reais, realmente, pelo menos o custo aí, eu acho, na minha opinião, tem que deixar travado. Mas foi esclarecedor e parabéns, viu, cara? Obrigado. Eu falo o seguinte, o mercado ele é incontrolável e imprevisível. Incontrolável por quê? Porque ninguém tem poder de controlar ele. Ninguém consegue controlar o mercado. Imprevisível por quê? Porque nós lidamos com o clima, que ninguém tem controle, e lidamos com os seres humanos. Ninguém tem controle também. Então, nós podemos falar o seguinte, um político, dependendo da tomada de decisão dele, ele interfere no mercado nosso. O Trump, por exemplo, teve problema com a China, né? A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, vocês viram que eu falei lá, apareceu, mostrou nos gráficos essa guerra, esse problema. Então, é um problema que a gente não tem controle. Então, muda, pô, assim, drasticamente, as coisas podem mudar drasticamente. Vocês viram lá a crise financeira, os fundos saíram lá e foram injetar tudo na commodity agrícola. Estourou lá em cima e depois eles recuaram. Mas vamos lá, se a gente não consegue controlar o mercado
e não consegue controlar o clima, o que a gente consegue controlar? Custo. O custo. Então, eu acho que pelo menos o custo, ele tem que estar debaixo das nossas asas, entendeu? Então, assim, eu acho que travar o custo aí é o mínimo, né, que todas as pessoas conscientes devem fazer. Se a gente tem essa oportunidade, hoje a gente já tem até no milho aí, né, não para a nossa região nem tanto, né, mas soja e café tem que estar travado. É a opinião nossa, sim. Claro. Beleza, parabéns. Obrigado. Quer falar? Ô, Igor, parabéns, viu? Não vai o João, não. Obrigado, Alessandro. Pelo que eu entendi aí, está quase na hora de vender o milho? Ou o que você me fala? Não, os milho é 95 conto aí, o cara não vender, eu acho assim que é um risco. Porque as pessoas estão pensando o seguinte, que não vai produzir, não vai produzir, tudo bem, gente, mas a gente exporta quase 30 milhões de toneladas que essa exportação pode virar para cá. Então, eu não acho que é momento, não é momento para ficar especulando milho nesses níveis. Eu acho que tem que passar a régua aí, botar para dentro de casa e pensar no próximo plantio aí, na próxima safra. Beleza, então. Parabéns aí. Sucesso aí para nós. Valeu. Obrigado, Sam. Nosso time crescendo nessa área, importante demais para a P, né? A gente estamos aprendendo e todo dia coisas novas aí, o Silo, a equipe aprimorando, né? Então, para prestar o melhor trabalho, que a nossa proposta sempre é ser os melhores em tudo que a gente entra. Então, parabéns pela liderança, vamos correr atrás dos pontos que precisa de melhorar e com o apoio dos consultores aí, chegar os feedbacks para vocês aí e a gente evoluir. Valeu, obrigado. Parabéns, Igor. Obrigado, Joana. Obrigadão. Ô, Igor. Parabéns aí. E aí, Paulo? Excelente. Fala assim, muito esclarecedora, né? E tem muita gente que tem dúvida de uma precificação, né? Você foi bem objetivo e conseguiu passar muito bem o recado. Agora, assim, o que me chama a atenção, né? Nós temos, desde 89, em 32 anos, é a terceira vez que ela passa dos 16 dólares o bushel. Então, acho que é um ponto de atenção para os produtores que estão aí, né? Não estou falando para travar, né? Mas se a gente pegar 16 dólares o bushel, em 32 anos, é a terceira vez que bate. E pensar que nós temos com um dólar mais alto de todos os tempos, né? Eu falo assim, nós nunca tivemos um dólar, né, igual agora, né? De 5,20, 5,30, né? Então, será que nós vamos ter essa oportunidade de continuar com esse dólar alto e o bushel alto? Então, vamos dizer, o Igor mostrou bem, né? Não estamos falando para travar, mostrou os gráficos, mostrou o histórico. Acho que a análise que a gente tem que fazer em cima disso, né? Para tomada de decisão. E o Paul falou muito bem na questão de custo, né? A única coisa que a gente consegue ter domínio é o custo. Então, se achar que é interessante, e o Igor mostrou também que a relação de troca está 60% mais barato, né? Dos defensivos. Defensivo mais baixo, né? Bem mais baixo, né? Quase tem uns lá 50%, 40% mais baixo, né? E fertilizante, que é o mais caro, tá batendo, né? Então, Paulinho, uma curiosidade. A Bolsa, uma curiosidade que você está falando aí, que é bacana. Desde 1979, a Bolsa de Chicago, nesses contratos novos, ela teve apenas 58 dias acima de 16 dólares o bushel. 58 dias apenas. Então, assim, tudo tem um limite. A gente tem que tomar com isso. Cuidado com isso, sabe? Ficar especulando num momento de preços internacionais tão altos. Eu não estou falando para travar, não. Eu estou falando, mas pelo menos o custo, eu acho que o produtor tem que olhar com carinho, sabe? Eu acho que... Tomara que ele vende a R$200, saca? Depois, mas assim, vocês viram que a paridade de troca está muito boa, né? E outra coisa, Igor, se a gente pegar, né, na segunda-feira da semana passada, eles estavam com 42% da área plantada de soja. Hoje eles já estão quase perto de 70%, né? E de milho, 82% contra 62%. Quer dizer, em uma semana, eles plantaram 40% da área deles, né?
Então, você viu lá o caso do Germ, lá, 16 hectares e 1.000 hectares, 16 dias e 1.000 hectares, né? então É muito janela rápido, deles é muito pequena. é curta e eles são muito rápidos, né, para isso, né? São muito eficientes, né? E tá dando umas chuvas lá, né? Tá chovendo. Então tá tudo sinalizando bem, né? Então Hoje eu falei lá, o tempo estava bem fechado lá, previsão de chuva, sabe? Uma semana, as coisas estão indo bem lá. Não, mas foi bacana, muito bom mesmo. Que bom. Agradecer aos produtores, né, os nossos clientes aí que tiveram disponibilidade de participar. Honra muito a presença de vocês aí. Para nós é importante essa parceria da gente estar podendo ajudar na tomada de decisão, né? O que o Igor passou nada mais é do que ajudá-los na tomada de decisão. Um abraço aí, boa noite. Show. Obrigado, mano. Igor, boa noite. Altivo, boa noite, falando. Altivo. Parabéns aí pela explanação. Obrigado. Sempre muito bom ouvir falar de mercado, enfim, economia, tendência, muito interessante. Você comentou, Igor, a respeito de demanda chinesa. E Índia? Como é que está a Índia nisso? Em demanda? Ainda não é. A Índia, assim, você vê que ela nem aparece ainda nos gráficos, ela ainda tem uma demanda baixa. A população é muito pobre ainda. É assim, tem um processo ainda todo para se transformar na Índia ainda, para ela ter um consumo e tudo mais. Então, assim, você vê que ela nem entra em nada. Então, assim, por enquanto, a demanda é muito baixa. A demanda chinesa, para quem tem soja guardada, tem um dado seguinte, Altivo. A primeiro semestre já está todo tomado e feito, os chineses, tá? Então, até julho, eles já compraram o que tinham que comprar, já fecharam Eles estão com o segundo semestre em aberto. Então, você pega agosto, início de agosto, setembro, já iniciaram as compras e o final do ano praticamente não comprou nada. Mas nós não podemos esquecer que no final do ano nós temos os Estados Unidos que inicia as ofertas de soja para eles. Nós temos um concorrente aí nesse momento, que pode ser que se o prêmio lá no Golfo estiver abaixo que o nosso, por ter uma demanda maior, um volume maior de oferta de soja lá, isso pode interferir no mercado aqui. Tá? A gente não sabe ainda. Eu ia montar, porque é tanta informação, eu fiquei com medo de estourar o tempo. Tem um gráfico do prêmio. Se vocês olharem o gráfico do prêmio no Brasil, nessa época, 55 pontos negativos. Gente, isso é histórico também. Não é normal você ter um prêmio, igual eu mostrei na precificação lá, de 55 pontos negativos. É raro, entendeu? Então, sim, isso me preocupa um pouco, porque é demanda. Se prêmio está negativo e nós temos a soja, nós temos produto para vender, por que esse prêmio está negativo? Logicamente que Chicago está muito alto, eles estão tentando balizar, mas a demanda aqui também de compra de chineses não está assim agressiva, não. Isso é fonte que eu já tirei de trader, falando, não, as compras são mais devagar. Por isso que o prêmio deu essa derretida. Vamos ver como é que ele vai comportar no segundo semestre. Qual a tendência deles de voltar com força de importação deles dos Estados Unidos? Depois da saída. Grande. Eu acho que agora com o Biden. Novamente aqui. Não, com o Biden. Cara, acho que o Biden vai negociar muito mais, eles vão abrir mais, a esquerda, entendeu? É diferente. O esquema é diferente. Então, eu acredito que eles vão tentar fazer graça pro Biden, eu acho, sabe? Em contrapartida de outras coisas. Eu acho que aquele problema que eles tinham lá, aqueles impasses, eu não acredito que vai ter igual teve com o governo Trump, não. Então, você não acredita em 1.120, não? Não. Acredito, não. Não acredito. Você viu lá o preço da importação? Uhum. Você viu R$103 aqui. Então toma cuidado, hein? Toma cuidado, o céu não é o limite, não, hein? Tem que tomar cuidado. E outra, dá uma margem violenta, né, Altivo? Vender milho de R$95, R$98 aí, cara, nossa senhora. Apesar que não vai colher muito, não vai colher. Safrinha tá. Isso que é o problema. Tem que tentar vender o mais caro possível, mas tu tem o limite. Hoje eu falei com uma granja aqui de suíno, o cara falou 1 milhão de prejuízo já. 5,15 o quilo do suíno. Então, assim, vai ter uma pressão inversa também. Os caras não estão dando conta de pagar milho nesse nível, entendeu? O mercado então, assim, interno suporta.
Toma cuidado. Já Mais uma vez, tem muito obrigado. Parabéns aí para você pela transmissão aí de conhecimento. Valeu, Tio. Eu que agradeço, cara, pela participação. Me sempre nessas palestras de mercado. Eu gosto muito de ouvir de mercado. Tá. A gente vai ver se faz mais periodicamente, pelo menos em 3 meses, para ter informação nova que realmente vai mudar o mercado. A gente fazer uma apresentação. E eu vou criar um grupo agora que eu vou estar passando informação de mercado, tá? Vai ser os grupos cativos. Como disse o nosso amigo anterior, esqueci o nome dele, mas ele fala, uma semana muda tudo, né? A Band News fala, em 20 minutos tudo pode mudar. Verdade. Obrigado. Nada, obrigado aí, ótimo. Olha o Paulinho aí, ó. Igor, parabéns Paulinho. pela explanação. Valeu. É muito enriquecedora, né, para a gente entender um pouco de mercado, formação de preço, e porque a gente tem que entender mesmo que um pouco de mercado para a gente tomar nossas posições, né? Isso acho que é muito importante. E partir de informações que você, né, coleta, que são informações, vamos falar assim, de uma fonte boa, porque senão a gente fica perdido e a gente tem que ter fontes confiáveis para poder, assim, a gente começar a entender, né? Porque isso é muito importante. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, eu procuro ler um pouco em relação a isso e, historicamente, os prêmios são mais altos no segundo semestre, né, de soja. E assim, os nossos prêmios estão negativos. Assim, tem alguma razão desses prêmios estarem negativos? Assim, e isso está descolado do histórico? Tem. Preço internacional recorde, $16 o bushel. O que eles fazem? Dois itens para mim, são dois itens. Primeiro, o preço muito alto lá em Chicago, extremamente alto, então eles balizam um pouco ele, e a demanda, Paulinho. A demanda, porque se os chineses estivessem com fome total comprando soja aqui, esses prêmios não estavam nesse nível. Então, são duas coisas. Eles estão tentando balizar um pouco o preço, porque o prêmio, o que eles fazem com o prêmio? É interessante. Quando estoura o preço em Chicago, eles reduzem o prêmio para balizar um pouco o mercado e não ter tantas altas e tal. E isso é inverso também, porque quando cai drasticamente, eles sobem prêmio também, tá? Então, assim, é um balizador de mercado. Vamos dizer que o prêmio é um balizador do mercado de commodities lá em Chicago, de papel, com o mercado físico real que está acontecendo aqui. Então, o prêmio ele fica dosando essas duas pontas. Tanto o físico, que realmente quem compra, esmaga e tudo mais, e os papéis lá, os especuladores estão lá. Então, eles ficam dosando e o prêmio fica aqui no meio, para dosar. Para balizar preço mesmo, então. Balizar preço. Mas hoje, por que o prêmio está negativo? Dois fatores. $16 uma soja, isso é recorde, eu mostrei, e demanda chinesa fraca. Então, mais uma vez, parabéns aí pela explanação. Bacana. Valeu, Paulinho. Espero que... Eu vou criar um grupo agora dos clientes nossos aqui e vou estar passando informação para vocês. Bacana. Beleza? Parabéns. Valeu. Mais uma vez. Obrigado, Paulinho. Oi, Igor, boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria tirar uma dúvida em relação à paridade dos adubos em relação ao milho. Você teria alguma coisa para estar passando para a gente? Ou eu posso me nortear pela da soja também? Norteia pelo preço. Você pode fazer, vamos pensar aqui, no caso ali, eu teria que fazer a conta certinha para balizar para você. Se você quiser, eu faço e te mando. Porque vai tá mais ou menos quase a mesma regra ali, viu? Porque o volume é maior, eu acredito que não muda muito não, viu? Ô, Igor. Igor. Pode falar, Paulinho. Quem fez a pergunta aí, por favor? Eu não vi quem foi. O Luan, treinador. Ô, Luan, a pergunta é bem interessante, mas o preço de fertilizante ele está sempre vinculado à soja. Sempre.
Então, se você pegar a curva, né? Se você pegar igual o Igor mostrou aquele gráfico ali, ó, se você pegar a curva de no que sobe o fertilizante, ó, no que sobe a soja, logo em seguida o fertilizante vai. Se você pegar o preço internacional do fertilizante, ele estava baixo o ano passado. Né? Cloreto estava no fundo do poço. Né? Como a soja estava em $8,5 o bushel, estava mantendo lá. Veio nessa sequência, subiu os preços internacionais e, consequente, com o aumento do dólar, esses fertilizantes ficaram muito altos. Né? De $8,5 que estava no ano passado para $16 o bushel, nós tivemos um crescimento violento. Então, você vê que a paridade da soja com o fertilizante praticamente não dá diferença. Por isso que no gráfico ali, ó, praticamente vai matar. Certinho. Obrigado aí, Paulinho. Beleza? Beleza, entendi aqui. Obrigado aí, Igor. De nada. Oi, Igor. Boa noite. Aqui é o Ivens. Bom, Ivens. Beleza. Primeiramente, agradecer aí pela apresentação, esclarecimento de várias coisas, né? Passa uma segurança para a gente, como consultor, ter uma fonte de informação dessa, né? Algumas vezes já entrei em contato direto com você aí para tirar dúvidas e tal, né? Então, isso é muito bacana. Só agradecendo. Obrigado. E só uma dúvida aqui, é o seguinte. Você falou que um dos motivos do milho, o milho pode ter uma queda de preço muito drástica devido a uma inversão interna, não é isso? Isso. Não uma queda drástica, mas assim, ele pode sofrer uma pressão sobre essa inversão da exportação. Ela não vai sair do mercado, não vai exportar e vai ficar dentro do mercado interno. Isso pode acontecer e interferir no mercado aí, tá? Interferir mesmo, porque os grandes. E quando isso acontece aonde, por exemplo? Acontece com uma JBS, por exemplo. Um JBS aí, que os caras, um trader fala, ó, tenho 60 mil toneladas de milho. Os caras vão e compram lá 60 mil toneladas que iria embora e põe para dentro de casa. Então, assim, essa virada da exportação para o mercado interno acontece muito com os grandes players, né? Então, uma JBS, uma BRF, isso aí, eles tomam esse tipo de lote. Ah, tá. Ah, não, bacana. É só porque eu ia perguntar se eu imaginei que ela fosse um pouco mais drástica, sabe? Essa inversão afetaria mais fortemente o mercado. Você acha que pode ter uma... Drástica não acredito não, mas não estoura, igualzinho o pessoal tá achando que vai estourar e tal, não pode ter uma inversão, e ela vai alimentar, vai atender alguns clientes e a oferta vai vir reduzida, mas vai vir uma oferta dos traders, né, que estão com os lotes na mão, né? Nossa, você viu lá que você viu que tá lá comercializado 55% da safrinha. Quem que comprou isso? Os traders, os exportadores. Boa parte está na mão deles, esse volume. Os grandes players, né? Você acha que pode ter, nessa próxima safra, você acha que pode ter uma substituição de área de soja por milho devido a esses preços? Depende da praça. Por exemplo, a nossa praça aqui, na região nossa, se paga muito bem o milho. Então, o produtor pode fazer conta e ter uma migração. Ele pode pensar assim, não vou plantar soja, vou plantar milho. Tá, aí vai depender de todo mundo. Depende de vocês, você lá no campo, ofertando para ele os produtos, o custo disso, das duas posições. Ó, soja, o custo é esse, milho, o custo é esse. Vamos ligar para o Igor. Pega o preço da soja o ano que vem e o milho do ano que vem. Eu passo as paridades, vocês fazem a conta no computador e vê o que está dando mais viabilidade. Entendi. Não, bacana. No caso, era mais essas dúvidas mesmo e queria agradecer você aí pela... Valeu, Igor. Parabéns pela apresentação, viu? Obrigado. Igor, surgiu uma dúvida aqui durante essa conversa aí agora. Por que a gente tem uma dificuldade? Não é uma dificuldade, os preços do milho para se travar, não sei se isso é só na nossa região, você vê uma disparidade grande do preço que, por exemplo, que acontece com a soja, né? A soja você consegue travar ela num preço bem próximo daquilo que a gente não acredita, ou que o mercado está dizendo. Por que o milho não segue essa mesma regra? Não sei se é na nossa região ou de uma forma geral. Ou eu estou enganado? Não, é o seguinte, o milho, como você viu lá no gráfico lá, o consumo do milho
boa parte é para o mercado interno. Então, a gente se baseia parte na B3 e parte na demanda mesmo da produção, do consumo brasileiro. O que acontece? A liquidez do milho é menor do que da soja. Vocês viram lá que a exportação nossa de soja é quase o dobro, 85 milhões eles estão prevendo. Então, assim, a gente está na soja, o Bosquim, totalmente atrelado ao mercado internacional. Então, assim, a Bolsa de Chicago manda no preço do Brasil. Agora, o milho não tem esse poder. Por quê? A liquidez é baixa e nós não temos tanto player comprando. Melhorou demais, Bosquim. Antigamente não tinha opção nenhuma de travar milho. Só ficava no mercado interno, né? Tem os atravessadores e tal. Agora já melhorou. Por que melhorou? Porque aumentou o volume de trade. O Porto de Santos deu uma estruturada, que é o nosso porto, que a gente atende. Antigamente eu já mandei milho para Paranaguá, por exemplo, que lá conseguia mandar. Então, assim, está sofrendo uma reestruturação. E eu acredito, com o passar dos anos, aqui na região nossa, a gente vai ter essa liquidez. Se quiser travar milho qualquer hora, você vai conseguir. E um dado interessante também, por exemplo, indústrias aqui da região, grandes indústrias, nós temos algumas indústrias boas aqui próximo, já nos traz preço futuro, que não existia isso. Eu cansei de ligar para a indústria aqui e falar, você não quer travar milho para o ano que vem? E eles, não tem como, não sei o quê e tal. Agora não, agora eles me ligam direto, falam, quer travar, se tiver lote, a gente tem interesse. Então, assim, está tendo um aprimoramento desse novo negócio de trava de milho para ter maior liquidez e tal. A soja já é sacramentado, soja e café é sacramentado. O milho está caminhando. O milho está caminhando para isso e quando chegar vai ser muito bom, que diminui muito a especulação. O que acontece, por exemplo, aqui, que aconteceu no ano passado? Nós travamos muito milho para exportar. A exportação estava pagando mais que o mercado interno. Então, o produtor ligava para mim, eu passava o preço da exportação, que estava mais atrativo. Se ele ligasse para um atravessador, por exemplo, ele tinha que, ou ele ia acompanhar meu preço, ou ele teria que, ele não ia vender esse milho para esse atravessador. Então, assim, eu falo hoje que é o seguinte, a exportação de milho é um novo jogador no milho e pensa num jogador bom para vocês, produtores. Ele entrou pesado, tipo assim, estamos aqui, hein? A bola, toma cuidado, nós estamos aqui. Igor, mas o milho, vamos supor, o baixo valor agregado do saco de milho contribuía muito para esse problema da exportação, porque você jogar um saco de milho aí lá no Porto, né, geralmente é Paranaguá. Era Paranaguá, agora Santos, né? É muito longe, né? E você pegava um saco de milho aí por volta de, vamos supor lá, 30, 40 reais, que era a média que a gente tinha até 2 anos atrás aí, né? Então você realmente tinha esse grande problema. Mas as indústrias aqui, elas já acordaram para isso, né? As indústrias de frango, que estão vendo que se não reservarem, né, para o futuro milho, né, a um preço razoável, realmente acontece o que está acontecendo agora, né? Sim, com certeza. Mas o melhor que eu acho assim da exportação é o seguinte, é preço mínimo, Bosquinho. Entendeu? Vamos supor, o preço mínimo hoje, eu não fiz essa conta, mas imaginando que deve ser uns 82, 80 reais hoje. Não baixa. O mercado pode até tentar pressionar, mas a exportação, o mercado internacional não deixa. Antigamente, o mercado internacional pressionava e derrubava o preço, estava com onde derrubar. Hoje não dá conta mais, não. A exportação bate assim e fala, opa, tô aqui. Daqui vocês não passam. Então, foi muito bom para o produtor. Muito bom. Eu acho que um dos pontos que justamente faz com que, assim, não sei, é um pensamento meu, porque quando você trabalha com soja, você tem essa capacidade, né? Apesar do que ano passado, bom, falando por mim e por alguns que eu conversei, a grande maioria errou. Não posso dizer que errou, porque no final das contas o nosso custo estava travado, né? Estava bom, né? Estava bom. Então, assim, poxa, mas quem travou aí a soja a 80 e poucos e chegou a 160, 170, né? A gente ficou com aquela sensação de que erramos, né, no processo de trava. Mas, pelo menos, te traz uma certa segurança o plantio de soja no que diz respeito a você conseguir travar num preço, vamos dizer, próximo da realidade, né, seja ele qual for. E com o milho, nesse processo de a gente não conseguir garantir isso lá na frente, né, eu acho que, bom, pelo menos para mim, gera um pouco de insegurança nesse momento de pensar numa possível inversão, né.
Mas é isso, está mudando, né? E eu acho que essa bagunça que teve aí, o preço do milho, está levando todo mundo a pensar um pouco, né? Certeza. Gente, só para a gente não extrapolar muito o nosso tempo, né, que a gente já passou um pouquinho, quero então finalizar. Acredito que todo mundo tenha o contato do Igor, quem não tiver, pode procurar aí comigo, ou a gente passa as perguntas para o Igor no WhatsApp e a gente vai conversando por lá. Então, quero agradecer de novo, Igor, pela sua disponibilidade, pela sua apresentação, foi excelente, foi muito bom, acredito que atendeu as expectativas de todos. Quero agradecer a todos os presentes, nós batemos recorde de presença aqui na reunião do nosso encontro de especialistas. Agradecer também aos convidados do Igor também, né, nossos clientes que participaram aqui com a gente, fizeram perguntas. Enfim, é sempre muito produtivo ter esse bate-papo, essa conversa. Antes de todo mundo sair, eu gostaria que quem puder, né, ligar as câmeras para eu conseguir tirar uma foto do rostinho de vocês aí, quem puder estar ligando as câmeras aí. Só para a gente fazer uma foto. Ó o Florenço, a Ellen. Ó o Júnior. E aí, Júnior? Parabéns, Diego. Ficou um show, Valeu. Viu? Obrigado, Florenço. Parabéns, viu, Igor? Paulinho. Obrigado, Ellen. Show de bola. Muito bom. Vamos lá. 1, 2, 3. Cadê o menino Dona Juquinha? Daiane. Muito bom. 1, 2, 3 e... Bom. Valeu. Mas eu queria agradecer a todos também aí pela paciência, mas eu acho que conhecimento todo tanto é pouco. Eu espero ter sanado a dúvida de alguém, tanto dos nossos amigos produtores, cliente, né? Não é cliente, eu falo que é amigo, sabe? Não é cliente, é amigo mesmo. E estamos aqui à disposição para estar ajudando de qualquer forma aí, tentar sanar alguma dúvida deles, né? E buscando informação mais precisa do mercado. Eu vou criar como eu falei, eu vou criar o grupo, tá? Dos nossos clientes aqui, que é os nossos focalizados do Silo, que eu vou estar passando informação 2 vezes por semana. Não vai ser preço, vai ser informação de mercado. Show de bola, Igor. Obrigada. Beleza. Parabéns Obrigado, novamente. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, até mais. Tchau. Boa noite aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Letícia. Oi, dona Edmar. Eu quero participar desse grupo, tá? Das informações.